Olá, hoje terça-feira, dia 27 de junho de 2017, no ar o Jornal do Sul de Minas. Bem-vindo à TV Poços e para quem nos acompanha também na Mac Rádio, bem-vindo à Mac Rádio nessa hora. Estamos ao vivo nesta manhã aqui na TV Poços às 8h30 da manhã e às 15 horas tem a reapresentação, posteriormente à meia-noite. Na Mac Rádio estamos ao vivo às 15 horas. Hoje, inclusive, estreando aqui este novo veículo de comunicação e recebendo como convidado, como entrevistado, José Donato Aparecido, que é contador e presidente do Conselho Deliberativo da Caldense. Tudo bem, Zé Donato? Bem-vindo. Bom dia, Zambrano. Bom dia a todos. Graças a Deus, tudo jóia. Estamos levando a vida e trabalhando bastante. Satisfação recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado. Satisfação é minha. Pois é, então. Ontem nós conversamos com o prefeito Sérgio Azevedo aqui na TV Poços e o José Donato Aparecido participou da edição fazendo uma pergunta a respeito do IPTU, sobre o aumento do IPTU. Será que vai aumentar? Como é que vai ser? Ele disse que há 27 anos não aumenta. Essa forma de aumentar assim de uma hora para outra que é muito assustadora também, né? Porque se há 27 anos não aumenta, a gente já fica até assustado. Eu ia falar isso para ele ontem, porque se há 27 anos não aumenta, será que vai haver alguma compensação em relação a toda essa perda? Zambrano, eu vejo o seguinte, que o Estado e os municípios são... A população demanda de muito serviço deles e creio que uma correção talvez seria até que justa, mas, por exemplo, você pegar uma base de R$100 e pelo que eu entendi mais ontem, não vai aumentar a alíquota do IPTU, vai aumentar a base de tributação. Você pega uma base de 100, parece que lá a tributação está indo para 130. Então você vai pegar 100 mais 130, 230. Então vai dar uma base de tributação muito grande para todos os cidadãos que já estão aí com uma carga tributária em torno de 40%, entendeu? Então fica um negócio oneroso para o cidadão normal. Muito puxado, né? É muito dinheiro, é muito imposto, né? E imposto é o que a gente fala, eu vivo aqui há 34 anos, então a gente ainda vê uma demanda boa de serviços, os órgãos de saúde funcionam bem, os órgãos de regulamentação funcionam bem, segurança é até que relativamente boa, mas a demanda de serviço, a demanda por mais investimentos da população, por mais exigências do mundo moderno hoje, sempre vão cobrando mais dos governantes nossos e dos próprios funcionários públicos de todo mundo, né? Pois é, e o problema não é só a questão do aumento do imposto local, né? Vamos dizer assim, se é local, se a gente sabe que vai ser destinado a questões apropriadas, como por exemplo a saúde local, a saúde aqui de Poços de Caldas, a saúde da região, enfim, alguma coisa nesse sentido, vamos dizer assim, tem um fundo de compensação para a gente fala assim, vai aumentar o imposto, mas por outro lado vai ter algum serviço melhor, alguma adequação certa, correta. Mas o problema é que quando a gente vê assim, tentativas reiteradas, por exemplo, do governo do estado tentar aumentar impostos, não conseguir, e aí resolver colocar praças de pedágios para que a gente pague a preços de R$7, por exemplo, para você ir e voltar a Caldas, você paga R$14 agora, né, daqui para frente, né? Isso. Quando for instalado o pedágio. Tomara que não seja instalado. Tomara que não seja instalado, tomara que realmente a população consiga se mobilizar, consiga aí comover a situação do governo estadual, a vista do governo estadual, pelo menos, para que isso não aconteça, né? Porque o que demanda isso? Toda a parte de instalação e aumento de impostos, carga tributária, é parte política que demanda isso. O governo não está tendo aonde arrecadar. A economia está muito devagar, inclusive aqui na cidade. Esse ano, no começo do ano, teve muitas demissões. A maioria dos colegas contadores também fizeram demissões, assim, um volume muito grande de demissão, um volume muito grande de perda de massa salarial do pessoal. Não porque o empresário queria demitir ou porque ele queria parar a atividade dele, mas porque ele não tem condição e a demanda pelo serviço dele que ele oferece para a população também diminuiu demais da conta, ficou muito pequena. Pois é, e o desemprego, infelizmente, não retomou, né? Não voltou, né? Ainda estamos aí na casa dos 13 milhões no Brasil inteiro. Em torno de 13 milhões de pessoas, pais de família que estão desempregados aí, né? Isso é triste, isso aí talvez seja uma das piores heranças que foi deixada pelo governo que saiu e esse governo que está aí também de PMDB, tudo que não está conseguindo fazer, não está conseguindo alavancar e dar segurança para ninguém investir ou fazer qualquer bem entre o cidadão, porque uma empresa é de empresa cidadão para cidadão. Então a empresa investe, faz bem para o cidadão.
E o governo arrecada. O povo não gosta muito de ouvir isso que eu falo, não, mas é verdade. Afinal de contas, o atual governo, se é herdeiro, é porque tinha um laço, né, Com certeza. estreito com o governo anterior, né? Era vice. Então, assim, as pessoas que votaram no governo anterior escolheram um vice também. Faz parte da chapa. Quando você vota num número, quando você escolhe um número de um partido, você tem que analisar a chapa toda, né? As pessoas não pensam nisso, aí chama de golpista, chama disso, chama daquilo. Na realidade é mesmo, eu também concordo que seja, porque desde o início é um governo golpista, né? Desde o início é uma prática desde golpista. Desde a eleição de 2014. Desde a eleição antes, né? Quer dizer, se a gente for ver o histórico da coisa e como é que se deu... 2006. Exatamente, toda essa manutenção no poder, como se deu todas as aprovações que eles precisavam no Congresso, no Senado, o que eles tiveram que desembolsar para comprar deputados e senadores e toda a estrutura fisiológica que foi montada aí no governo. Né? Essa dimensão de partidos políticos não tem a menor razão de existir. Se os partidos tivessem ideologia, porque o partido hoje não tem ideologia, o partido hoje tem tempo de televisão. Você é publicitário, você vê nas campanhas aí. Disso. Então os partidos não têm ideologia para nada, tem ideologia com dinheiro. Então, eles querem entrar lá para poder dividir a parte um com o outro lá e fazer o conchavo deles com dinheiro. Somente dinheiro que visa lá. E voltando um pouquinho no pedágio, é político. Então, se político resolver lá, votar a lei, infelizmente, por mais ruim que seja para o cidadão, nós vamos ter que engolir a lei, porque a lei, como se diz outro, cumpre-se a lei, né? Não que a gente não possa recorrer da lei, mas nós temos primeiro que cumprir a lei. E a forma com que foi feito também, né, Zé Donato, foi muito esquisita, porque foi feita uma audiência pública, convocados os prefeitos da região, as pessoas... Eu queria saber se você foi convidado, você que está nos assistindo. Não, eu não fui convidado. Você foi convidado? Eu tomei conhecimento pelo jornal. Pelo jornal que eu tomei conhecimento. E mesmo assim, para aqueles que foram convidados, que foram os prefeitos, que foram alguns vereadores, algumas autoridades dos municípios aí que terão impacto direto, a coisa foi entregue pronta, né? Na realidade, não perguntaram, olha, vocês querem instalar praças de pedágio foi meio que nos seus municípios, impositivo. Vocês querem receber alguma coisa com isso? Não, falou, ó, vai ser isso, o preço é esse. Como assim? R$7? R$7 para daqui a Caldas, 20 para ir daqui a Andradas. 25 quilômetros, 30 pois quilômetros. Pois daqui a Andradas, R$14 para ir e voltar uma pessoa que trabalha em Andradas ou um andradense que trabalha em Poços de Caldas e a mesma coisa com Caldas também, Poços de Caldas, Botelhos também vai ter lá para frente e mesmo de Cabo a arrecadação, Verde. por exemplo, nos últimos anos, a venda de carro, aí foi em torno de, sei lá, quantos milhões de carros por ano lá. Esses impostos de IPVA que estão aí, para que é onde está esse dinheiro? Caixa único dos governos e não devolve para poder manutenção de estrada, nada. Até que melhorou um pouco as estradas, a gente não pode não reclamar, melhorou um pouco as estradas. A condição asfáltica, vamos dizer. A condição asfáltica, mas Sinalização, você acha boa? Na região está boa a sinalização, nas estradas estão boas ainda, estão relativamente boas. Você acha que está adequada? Eu acho que está adequada. A limpeza das estradas está adequada? Também. Mato, assim, eu acho que a nossa região está um pouco privilegiada. Tem regiões pior, mas a nossa região ainda está privilegiada com esse serviço que está sendo prestado lá. Mas não, isso não dá o direito dele chegar aqui e falar que vai pôr pedágio para a gente aqui, entendeu? Como tem um pedágio lá perto de São Sebastião do Paraíso. Quanto o brasileiro paga de imposto dentro do seu salário? Qual a porcentagem? Um brasileiro que ganha aí média de 3, 4 salários, algo assim nesse sentido, um sortudo, né? ou competente, melhor dizendo. O brasileiro eu vou colocar o que recebe o salário, que é o empregado, e o que paga o salário, que é o empregador. E o ente que está tentando controlar essas coisas, que fica com a parte lá. O brasileiro hoje, para cada R$100 dele hoje, em média, que ele recebe de salário, o que ele custa para o empregador, que também é outro brasileiro que está batalhando, vendendo o produto de lá, ele custa mais R$106 no mínimo. O dobro? O dobro. Mais que o dobro? Mais que o dobro. Ele custa mais de 100% de encargos dele. Porque tem reflexos em férias e 13º e uma série as convenções coletivas hoje são impositivas com o empregador também. Não que o empregado não deva receber, ter a melhor condição e receber o melhor salário. Mas as imposições que são feitas aos empregadores hoje também são muito dolorosas. Então, se você analisar, para fazer um empreendimento no Brasil hoje, o cara tem que ser arrojado, tem que ser um cara firme e tem que ter um cara com otimismo 200%, porque senão ele vai olhar, se ele chegar e conversar procurar, não precisa nem conversar com o contador, procura qualquer ente que vai regularizar a funcionalidade da empresa dele lá, o ente federal, o ente municipal e o ente estadual. Se ele vê as imposições que esses entes vão fazer sobre o produto dele que ele vai vender, ele vai pegar as coisas dele e vai falar, eu vou continuar do jeito que eu estou, entendeu? Sem fazer nada, parado.
Pois é. E dos R$100, quanto que esse trabalhador, esse assalariado, é descontado de imposto? Então, do trabalhador ainda tem mais um imposto de renda, que dá uma média 27%? 27,5%, mas aí se você tem umas alíquotas reduzidas lá, geralmente dá em torno de 8% de imposto de renda, mais de 8% a 11% de INSS, que é descontado dele direto. Isso aí é compulsório, ele não tem como reclamar, eu não quero desconto, meu. Então, dos R$100, uns 20 e pouco vão ficar retidos. Vão ficar para o governo. Já 80. Aí tem todos os outros produtos que essa pessoa consome, que já tem também uma carga tributária altíssima embutida, em torno de 40% em todos os produtos. Com certeza. No pão, no arroz, no feijão, todos os produtos. No tomate, na salada, na gasolina, que tem um dos ICMS mais caros, a conta de luz, ICMS. E os estados, o que os estados fizeram há uns anos atrás? Vieram lá através do CONFAS, que é um órgão governamental do Brasil, reúne-se em Brasília, e o CONFAS foi trazendo lá, ao invés de ter uma tributação simplificada, como foi há uns anos atrás, que tinha uma tributação, uma alíquota, o Brasil inteiro era a mesma alíquota de imposto. Esse CONFAS, além de controlar isso, mas o que eles viram lá? Principalmente o estado de Minas que começou com isso. Chamava-se substituição tributária. Sim. Eles criaram uma forma de tributar paralelo a qualquer legislação que já estava existente. Então, eles montaram a parte da substituição tributária, que é uma tributação paralela. Isso aí é que o Estado que determina o que ele quer arrecadar, o que ele vai aumentar de receita, o que ele vai diminuir de receita, através da substituição tributária. É verdade. E Minas fez, e os outros estados, em vez de, vamos facilitar para o cidadão, não, vamos fazer isso aqui que foi bom, porque o Estado de Minas pegou muito dinheiro na época. Hoje não. Hoje está meio complicado a coisa. Tá certo. Bom, é tempo desse nosso primeiro intervalo, é rapidinho, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas. Quinzena Santa Catarina Seller, a maior promoção de cama, mesa, banho e decoração do Brasil. Mais de 2 milhões de peças e tudo em até 12 vezes fixas sem entrada. Manta microfibra a partir de R$ 29,99. Jogo de cama casal, R$ 29,99. Edredons a partir de R$ 39,99. Toalha de banho santista, R$ 13,99. Travesseiros a partir de R$ 9,99. Quinzena de oferta Santa Catarina é na Seller. Aproveite! Quer viajar com muito mais conforto nas suas férias? A CVC está com grupos exclusivos, com saídas de Poços de Caldas. São cruzeiros com sistema tudo incluído. Destinos pelo Brasil, América do Sul, Estados Unidos e Caribe. Tudo em até 12 vezes sem juros. Viajar para dentro e fora do Brasil, saindo de Poços de Caldas, é só com a CVC. CVC, sempre com você. Ainda bem que as coisas evoluem. Então, para que ter pelos? O caminho da estética, saúde e praticidade é sem volta. Por isso, convidamos você a conhecer a Espaço Laser no Shopping Poços de Caldas, com a depilação definitiva. Tenha liberdade para vestir o que quiser, com o exclusivo laser Alexandrite, com seu método progressivo e definitivo. É, sem dúvidas, o que há de mais moderno. Faça sua avaliação. Espaço Laser no Shopping Poços de Caldas, loja 161. Valtinho Pneus, um velho conhecido trazendo uma nova opção para o seu veículo. Valtinho Pneus tem equipamentos de ponta, técnicos especializados e comprometidos com o serviço. Valtinho Pneus trabalha com as melhores marcas de pneus, óleos, freios, amortecedores, suspensão em geral. Venha conferir. Valtinho Pneus, Rua Antônio Matavelli Sobrinho 109, ao lado do Barcelona. 3537227243. O que buscamos é a interação entre as pessoas. Da felicidade dos encontros e reencontros à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim, nós somos para você. Nós somos Ax Telecom.
De volta com o Jornal do Sul de Minas. Ontem, iniciando a semana, foi deflagrada uma operação da Polícia Civil no sentido de coibir o tráfico nas praças centrais aqui da cidade. Uma menina de 18 anos, completou recentemente 18 anos, foi presa junto com outros menores que faziam parte ali do seu grupo. Estavam vendendo drogas nas praças centrais, no Parque José Afonso Junqueira, atrás do Palace Hotel. Realmente uma situação que já vem se arrastando há muito tempo, essa questão do tráfico de drogas, da ocupação por marginais ali naquele espaço público. Então, a Polícia Civil iniciou aí essa operação e alcançou sucesso. A nossa equipe de jornalismo produziu uma reportagem, nós vamos assistir. Investigadores da Polícia Civil mais uma vez usaram a tática de filmar a movimentação de venda e consumo de drogas no Parque José Afonso Junqueira, próximo ao Palace Cassino. As imagens foram cedidas à imprensa pelos policiais. A jovem Tainara Martins de Souza estava na mira da Polícia Civil há um bom tempo. Ela escondia as drogas em pontos estratégicos da cidade e depois vendia na praça. Na abordagem durante a prisão, foram localizadas com ela 40 pedras de crack. Ela já tinha sido apreendida quando era menor de idade e foi solta. Mas agora que completou 18 anos nesse mês de junho, deverá ficar presa se for condenada por tráfico de drogas. Na delegacia, a acusada preferiu ficar em silêncio. Os dois menores que aparecem lá são parentes, são conhecidos ou a droga deles, como que é? O próprio delegado regional Sérgio Elias Dias foi quem conversou com a imprensa sobre a prisão da jovem. No momento certo, que ela estava com uma porção razoável de droga, tinha acabado de pegar, com certeza ela ia espalhar por alguns locais já predestinados ali das imediações para que fossem vendidas depois. E conseguiram flagrá-la no momento que ela estava com essa droga na mão. Ela tentou se desvencilhar da droga, mas isso daí os policiais conseguiram identificar no momento até onde que a droga foi parar e infelizmente foi um belo trabalho realizado aí, tá? E ela foi autuada não só pelo tráfico de drogas, como pela associação para o tráfico de drogas. É bom ressaltar isso, que ela não cai no tráfico privilegiado, que hoje em dia a pena do tráfico vai de 5 a 15 anos, só que, né, infelizmente, os traficantes, quando eles são pegos com pequenas porções de drogas e caem no tráfico privilegiado, acabam pegando uma pena de 1 ano e 8 meses, convertidos em restritivos de liberdade. Não é o caso dela, porque ela fazia parte da organização criminosa, né? Usando inclusive adolescentes para participar dessa organização, que participavam da organização criminosa. Então isso daí vai elevar a pena dela. A pena da organização criminosa é de 3 a 10, do tráfico de 5 a 15, ou seja, ela pode pegar uma pena mínima de 8 e uma máxima de 25 anos. Quem deve ocupar esses locais públicos é a população de bem, não é marginal, não é bandido, não é traficante de droga. Então nós temos outras demandas, a equipe está empenhada nisso, vai partir para outras demandas para que possamos dar um pouquinho de tranquilidade à população. Vender nada, só com o carro. Pois é, realmente triste isso daí, né? A jornalista Ludmila Ramos, bom tê-la aqui. Qual a sua opinião em relação a esse assunto? Então, a gente nota que a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, né, tem trabalhado juntas os dois órgãos, né, e tem combatido bastante o tráfico de drogas na cidade e também na região. No caso dessa jovem de apenas 18 anos, é lamentável, porque ela já está vindo, né, a gente nota que ela já é conhecida, é veterana no crime, e ela deve, se ela for acusada, será por 2 crimes, associação ao tráfico e também tráfico de drogas. É lamentável. É triste a gente noticiar uma situação como essa. Realmente. E infelizmente o tráfico de drogas ele está devastando a sociedade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Aí vem a criminalidade, vem os pequenos furtos dentro de casa, vem a falta de estrutura da família, a família também. Ela é muito massacrada, porque os pais ficam reféns, né, do dependente, são reféns da situação. Exato. Zé Donato estava falando aqui no intervalo que antigamente o controle era um pouco mais rígido, né? O mundo hoje é muito corrido, mas os pais tinham um controle. Se qualquer um de nós que chegássemos em casa lá com qualquer objeto diferente lá, o pai perguntava, a mãe questionava onde que é. Minha mãe chegou a levar várias vezes em casa de amigo lá que tinha me emprestado um carrinho, alguma coisa. Ele te emprestou esse carrinho? É verdade isso?
E chegava lá, a gente tinha. Aí o que acontecia? A gente nem queria emprestado, mas não quero mais nada, pode ficar aí. Vou arrumar problema em casa. Antigamente era menor, outras situações. Era outras hoje situações. em dia é difícil de você ter controle. O mundo hoje Na minha época, por exemplo, eu saía de casa, eu tinha que chegar meia-noite. Hoje em dia, o jovem sai de casa meia-noite. Então a mudança comportamental. E não é assim, não adianta hoje em dia o pai ter controle, a mãe ter controle, porque não adianta. Eu acho que o trabalho tem que ser feito um pouco antes, e mesmo sendo feito o trabalho que for antes, não está salvo. Ainda assim não está salvo, a gente não sabe, é de cada pessoa. Nesse contexto tudo que eu vejo é o seguinte, Zambrano, o que nós, como cidadão, como brasileiro, como pós-caldense, como botelhense que sou também lá, o que nós deveríamos fazer? Começar dos municípios lá. Se nós não tivermos, por exemplo, os políticos não têm um projeto de nação, eles têm um projeto de corrupção e pegar dinheiro lá, a parte política lá. Então, se nós não tivermos um projeto de nação lá, nós queremos ter cidadãos respeitados, sermos respeitados, respeitar o próximo sempre. Se nós não tiver esse compromisso de construir uma nação, ao invés de construir, por exemplo, projeto político ou projeto disso, se nós não pensarmos em construir uma nação, nós não vamos combater tráfico de drogas, nós não vamos combater, diminuir a situação dos favelados lá no Rio de Janeiro. Então, se não tiver projeto de nação, não temos nada, não temos segurança. E sabe o que precisa também é ter políticas públicas que sejam efetivadas. Isso. Por exemplo, essa menina, ela vai para o presídio, ela vai ficar um tempo, deve ser condenada aí de 5 a 10 anos, porque a pena é longa, mas teria que ter um centro. Ela teve a Associação para o Tráfico junto, exatamente, né? Teria que ter um centro para abrigá-la. Ali ela teria que estudar, ela teria que trabalhar, para você conseguir recuperar uma jovem dessa. Porque senão ela vai cair no presídio, numa unidade prisional, ela vai sair pior do que entrou. Porque lá parece que estanca, né? Não tem uma parte de melhorar a situação socioeconômica daquela pessoa lá. Agora, para um pai e para uma mãe de uma menina dessa de 18 anos que vê uma filha sendo presa, você imaginou que situação? É uma tristeza imensa. E os políticos, né, os representantes teriam que ter uma visão mais específica, diferenciada para essa situação. Agora vejam vocês uma coisa aqui, eu estou no meu site aqui no meu computador, não dá para você ver, mas eu estou com a página do Impostômetro, impostômetro.com.br, se você tiver curiosidade de ver. Então, hoje, dia 27, terça-feira, né? Agora nessa edição ao vivo do Jornal do Sul de Minas, 9 horas e 5 minutos, e também tem as reapresentações. Então, se você estiver nos ouvindo na MAC Rádio à tarde, 15 horas, bem-vindo. Também aqueles que nos assistem na TV Poços, às 15 horas e à meia-noite. Agora, nesse momento, 1.063.265 milhões e rodando aqui o tempo todo, não sei quantos mil. Então, 1.063.266 milhões de imposto o brasileiro pagou, então, até agora em 6 meses. 6 meses de metade do ano. Não é falta de dinheiro. É muito lugar para escoar o dinheiro. Exatamente. Né? É muita gente empregada sem trabalhar no governo. É muita ladruagem. Muita ladruagem. O dinheiro escoando para o ralo Para resumir, o que acontece? A burocracia some com quase 60% desse dinheiro todo aí. O resto, os 40% que chega para investir, tudo vai sendo diluído depois em outros tipos de burocracia, em outros tipos de controle do governo. É aquilo que a gente diz, né? Presídio, melhorar para os hospitais. Os hospitais próprio lixão, né, que está aí, ninguém faz nada, não é por falta de dinheiro, porque a gente já tinha ganhado o terreno, a gente já tinha dinheiro em caixa, é falta de vontade. É briga política. Eu não vou fazer porque fulano já começou. Porque foi o outro que começou. Exatamente. É igual o nosso presídio, eles estão arrastando, vão fazendo um puxadinho já era ali. para estar Nesse nem atual... é presídio, é um cadeião. Que eles vão fazendo um anexo aqui, outro anexo ali. E vai... Nesse atual governo, no início do atual governo, quando foi então a Dilma, né, a ex-presidente Dilma se manifestou, disse que faria um investimento de 4 bilhões. Eu lembro direitinho disso, né, porque são alguns assuntos assim que nos atraem mais. Né? Ela falou que faria um investimento de 4 bilhões em combate ao crack. Né? Que vamos dizer... Tudo isso acontece por causa do crack. O que a menina estava vendendo ontem lá, a de 18 anos, e os outros 2 menores eram crack. Era crack. É a pior droga que tem. Eles estavam escondendo crack e tal, e a Polícia Civil conseguiu localizar ali nos escondidos ali no meio do jardim o crack. Né? Então,
Cadê esse dinheiro, gente? 266 bilhões, né? 1 trilhão 266 bilhões. Se tirasse 4 bilhões... Não ia nem representar nada. E talvez não desse conta do tratamento também, mas alguma coisa seria feita. É por isso que eu falo, aí o pessoal critica lá o posicionamento, eu também tenho uma posição crítica em relação à internação compulsória de dependente químico em situação de rua. Eu acho que cada caso é um caso, a gente não pode botar todo mundo no mesmo balaio. Não é possível fazer isso. Mas a maioria, né? A gente Mas a maioria. Agora, pelo menos o João Dória foi o único que fez. Teve coragem. Que teve coragem de fazer alguma enfrentou, coisa. né, Todos os outros falaram, fizeram política com a situação, com a vida dos outros, e ainda alguns outros. Que não é possível aquelas pessoas militarem fazendo passeata, segurando um cachimbo gigante, dizendo que o outro tem liberdade de ir e vir. Não tem mais, ele não está respondendo por si mais. Ele perdeu, não adianta a sua política querer, a sua dormindo ideologia política querer sobrepor a vida da pessoa, porque não vai. Tem que estender a mão quantas vezes for preciso. O Estado tem que estar presente, tem que se fazer presente. Sabe-se como? A internação é o certo? Não, eu não sei se é o certo. Mas alguém está fazendo. Mas é o caminho, né, para alguma coisa. Alguém está fazendo. O que acontece no caso do tráfico do droga? Tem as políticas lá, a polícia militar faz a repressão, a polícia civil faz a investigação e depois a apreensão, tudo na cadeia depois também lá. Só que a parte social do Estado depois... não é, então. A parte social que o Estado deveria fazer de dar uma nova vida para aquela pessoa ou de ressocializar aquela pessoa, o Estado aí tem uma barreira. Então, se resume em prender a pessoa e pronto. Resume em encarcerar só. Deveria levá-lo para um lugar. Não é fácil, custa caro, mas é o que nós falamos, dinheiro, eu acho que dinheiro não é problema. O problema é que para ali, fica na burocracia e nada mais sai daquela situação ali. É verdade. E a droga é uma situação triste para todo mundo, para a sociedade nossa como cidadão, é triste você ver. Ver as pessoas deitadas na rua ou consumindo droga, ou roubando por causa de droga, ou matando por causa de droga. A gente tem acompanhado aí nos jornais nacionais o sofrimento da família, que sai em busca do doente, né, da pessoa ali que já não está respondendo por si mais. Ela está ali atrás de 10 reais para ela comprar uma pedra de crack. Não responde por si. Não responde, ela está ali, é um zumbi. Ludmila, quantas reportagens a gente vê nesses jornais que a Ludmila se referiu, de famílias, né, fazendo mutirões de busca na Cracolândia. Olha que tristeza para um pai, para uma mãe. E lá tem prostituição, ali tem briga, um mata o outro. Assim, já virou uma coisa sem controle. Eu não conheço muito, tem algumas associações até que trabalham esse outro lado depois da ressocialização, de querer libertar a pessoa das drogas através de ou religião, ou através de medidas sociais. Não conheço o serviço deles, mas é louvável. É louvável. Eu simplesmente eu só parabenizar essas pessoas, porque não é fácil você mexer com uma pessoa nessa situação também. Porque a pessoa fica muito vulnerável. Bom, eu vou fazer um outro intervalo, é rápido, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas. Espaço Comida Boa, de terça a domingo, das 11 às 2h30 da tarde. Self-service à vontade. Final de semana, temos carnes assadas, frango assado, maionese e salpicão por quilo. E a novidade, pizza pré-assada para viagem, com massa caseira e fresquinha. Disque entregas 3712-8517. Espaço Comida Boa, Rua Pedro Augusto Cavini, 210, Jardim IP. Por que eu adoro café? Porque é bom acordar bem cedinho com esse cheirinho bom. Família reunida na mesa é muito bom. Começar o dia com café Evoluto. É tudo de bom. Com bolo, pão de queijo, com torrada é sempre bom. A pausa no trabalho fica muito mais que bom. Saber que todo dia tem café Evoluto. É tudo de bom, tudo de bom. Café Evoluto é tudo de bom. Ainda bem que as coisas evoluem. Então, para que ter pelos? O caminho da estética, saúde e praticidade é sem volta. Por isso, convidamos você a conhecer a Espaço Laser no Shopping Poços de Caldas, com a depilação definitiva. Tenha liberdade para vestir o que quiser, com o exclusivo laser Alexandrite, com seu método progressivo e definitivo. É, sem dúvidas, o que há de mais moderno. Faça sua avaliação. Espaço Laser no Shopping Poços de Caldas, loja 161.
Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, tinha vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Você não precisa mais sair de Poços para encontrar as melhores marcas em vestuário, equipamentos e acessórios para você e para sua moto. Agora você conta com a Big Motos, que tem a melhor assistência técnica especializada em todas as marcas e cilindradas. Oficina remodelada com mecânicos experientes. Na Big Motos, além de oficina e peças, você encontra uma boutique completa com as marcas Alpine Stars, Tutomoto, capacetes AGV, Zeus, entre outros. A Big Motos também tem peças, acessórios e vestuário completo na linha Off-Road. Big Motos, atendimento diferenciado e especializado, ótimos preços e ótima qualidade. Compra, venda, troca e consignação. Vá conferir. Rua Marechal Deodoro 314 Centro. Fone 3537227409. De volta com o Jornal do Sul de Minas. A Ludmila, no bloco anterior, puxou um assunto do lixo, né? Do lixão terrível. Ontem, inclusive, eu falei aqui com o prefeito Sérgio Azevedo, mais uma vez referindo essa entrevista de ontem. Então, a intenção é que essa questão da coleta, do tratamento, do manejo dos resíduos sólidos seja direcionado para o DEMAI, né? A partir de daqui a pouco tempo, né, acreditamos. Mas o importante é que seja feito dentro de uma rapidez, para que exatamente a população tenha tranquilidade com esse assunto, porque não temos ainda, né? Mas sabe o que eu penso sobre isso? Existe a possibilidade também da gente mandar o nosso lixo para outras cidades. Aqui, essa é o destino final. Que é totalmente errado. A gente tem tantos, porque eles falam que o nosso lixão não pode ficar perto do aeroporto, né? E hoje em dia ele está cada vez mais próximo, porque cresceu demais a Zona Sul. Mas mandar o nosso lixo para outra cidade, eu sou totalmente contra, porque eu acho que vai ter um custo muito alto. E com esse dinheiro a gente pode pegar qualquer terreno, em qualquer extremidade da cidade e implantar o nosso lixão para virar um aterro controlado e depois o sanitário. Eu fiz essa pergunta ontem, falando do ônus e do bônus, né? O ônus é resolver. O bônus é resolver a situação. O ônus é pagar o transporte que é cobrado por quilômetros, por peso. Né, por distância. Então, quer dizer, uma regra de 3 aí que o contador pode falar melhor. Sujeira e pondo por debaixo Voltamos lá no começo do programa. Quem que vai pagar essa conta? Nossa. Mais uma conta para o cidadão pagar. Entendeu? Porque e é um problema nosso. Ninguém como. tem nada que receber o nosso lixo, não. A gente tem que resolver o lixo aqui. Isso é verdade. As situações dos municípios são muito... É que se tivesse um projeto federal que contemplasse todas as situações, seria mais fácil para os municípios. Mas o governo federal só arrecada. Mas teve a lei, né, Zé? Fazer a lei, eles fazem. Teve a lei. Liberou verba. O problema é que eles deixaram aqui, porque Pouso Alegre já tem Varginha, já tem essas cidades Andrada da região, já tem. Então, Andrada já tem um aterro sanitário. E nós somos referência, cidade de polo. É uma vergonha a gente não ter o nosso... Eu até citei no intervalo, na época que havia liberação do dinheiro, que havia disponibilidade, que havia condição de fazer acontecer o negócio, não foi feito por falta de motivação política, acreditamos. E ainda, em contrapartida, houve uma SEMAI. Aqui em Poços de Caldas, uma cidade que joga esgoto in natura nos rios, que descem para outras cidades e que tem um lixão. Né? A gente só para lembrar isso daí. 12% do esgoto tratado, né? Bom lembrar, né? Porque a gente vê ali no verão ali a cascata das Andas ali, que é uma situação. Fica um cheiro, né? Era para ter feito a implantação do aterro, né, em 2012, depois pulou para 2016, 2018 e agora vão se estender mais, né? Tudo no TAC, no termo de ajuste de conduta, junto com o Ministério Público. Eu falei desse assunto para a gente também chamar uma reportagem que foi produzida pela nossa equipe de jornalismo, e mostrando exatamente a implantação de alguns pontos de coleta seletiva. Então, se você separa o lixo na sua casa, se você tem esse hábito saudável de separar o lixo úmido do lixo seco para poder destinar para a coleta seletiva, existem alguns pontos agora que você pode deixar esse material. E então nós vamos acompanhar a reportagem. O PEV, Posto de Entrega Voluntária, funciona de forma fixa de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde e aos sábados até 1 da tarde. Neste espaço serão coletados materiais recicláveis de toda a área central. Isso é uma demanda da Associação Comercial, sindicatos de bares e restaurantes, sindicato de hotéis,
para que nós tenhamos aqui uma coleta seletiva diariamente na região central, visto que é uma região onde se tem a produção de muito material. Então nós estamos instalando a partir de hoje, né, um ponto voluntário de coleta, além de todo o comércio da área central está destinando esse material, a população também em geral pode vir e trazer também esse material reciclável que pode porventura esteja em sua residência. A Associação Recriando será responsável pela administração do posto. Os catadores, nos seus dias de trabalho, colocam aqui todo o material que ele consegue selecionar durante o dia. Como o PEV, posto de entrega voluntário, nós também podemos receber dos comerciantes, da população de modo geral, material reciclável aqui, e é retirado todos os dias e levado ao beneficiamento, né? Ou seja, a Associação Recriando está acabando um convênio com a Prefeitura para o beneficiamento desse material, e nós temos também 2 cooperativas em Poços de Caldas, e todas essas entidades fazem parte do programa socioambiental que gera a coleta seletiva no município. A ideia é ampliar a iniciativa para outros pontos da cidade. Hoje, de todos os resíduos que são recolhidos no município, apenas 5% vão para a coleta seletiva. Essa iniciativa é vista com bons olhos pelos catadores. O Wagner tira todo o sustento da família neste trabalho. Se hoje a população conscientizar que tem um PEV, tem um lugar para ele entregar reciclagem, não é necessário ela jogar com os lixo orgânico, com essas coisas. A gente vai receber aqui. E o comércio, para a gente vai ser muito bom. Hoje a gente vive praticamente do garimpo na cidade, pegando papelão, reciclagem, e nem todo mundo entende isso. Igual a gente coloca na calçada, a população liga lá, reclamando que tem um monte de lixo em cima da calçada. E não é lixo, é um material que a gente vive daquilo, a gente tem renda daquilo. Com a reestruturação da coleta seletiva, a cidade foi dividida em 6 setores e 44 rotas. Todo o material coletado é enviado para 2 cooperativas e uma associação. A Copersul é uma delas. No barracão acontece todo o processo de separação. O material chega através dos caminhões da prefeitura e através também do caminhão que a prefeitura cedeu para a cooperativa, e nós fazemos a coleta seletiva na Zona Sul. Então o material chega aqui na cooperativa, ele é colocado dentro das bags, é pesado e é encaminhado para a banca para ser separado. Depois de separado, ele volta novamente para a balança, é pesado novamente, e aí ele está pronto para ir para a prensa. Só aqui são 13 cooperados e mais 30 pessoas que são beneficiadas indiretamente. O trabalho segue 2 linhas, social e ambiental. Quando a gente fundamos a cooperativa, esse grupo de amigos, foi simplesmente pensando na questão ambiental. Nós não podíamos tocar essa questão ambiental sem a questão social. Então, nós fizemos o projeto junto com outras cooperativas, né? Principalmente a outra cooperativa que está aqui, tem 2 no mesmo segmento. E o nosso objetivo maior foi o quê? Inserir o pessoal, ver o pessoal ter uma nova visão do meio ambiente e a questão também, a questão social. Realmente vale a pena separar o lixo para poder facilitar para todo esse pessoal aí. Agora, voltando no assunto da economia e do desemprego, no primeiro trimestre desse ano, em Poços de Caldas, o CAGED mostrou números preocupantes, né? Então, são cerca de 800 desempregados. Foram demitidos 787 trabalhadores com 158 contratações. Então, é menos 629 o saldo no primeiro trimestre de 2017. Isso vem também ao encontro de tudo isso que a gente está falando. Lud, faz uma pergunta aí. Então, aproveita essa... assim, a diferença assim, é gritante, né? Ô Zé, você é contador aqui em Poços de Caldas e a gente anda pelas ruas da cidade, a gente vê muitos estabelecimentos fechados. Muito. Ali na Marechal Deodoro, na Rua São Paulo, Rio de Janeiro, a própria Assis Figueiredo. Né? E cada loja que fecha, no mínimo, são 10 pessoas desempregadas. Hoje o custo para o empresário se estabelecer aqui em Poços, na área central, a parte de aluguel, impostos e as outras demandas dele é muito grande. Então você pega o aluguel na Rua Assis ali, são aluguéis
Para quem realmente tem para você ter uma lojinha mínima no racismo, você tem que ter um faturamento no mínimo de 50 mil por mês. 50 a 100 mil por mês. São exorbitantes. Né? Agora, eu faço uma pergunta. Agora, tirar 50 mil de faturamento De onde que o empresário tira fazer essa base de preço para aplicar no aluguel? Porque é fora do contexto. Em Campinas, a gente estava comentando, às vezes o aluguel lá é mais barato que aqui. E o preço do imóvel também para compra e venda? O preço, Poços é uma cidade é atípica, né? Ela é comparada às maiores capitais do Brasil, né? Brasília. Ou até mais do que as maiores capitais. Ou até mais do que algumas capitais, com certeza. Então, eles fazem a base por esse valor. E no caso da Rua Assis, ali, que é uma rua de muito movimento, eles fazem uma projeção de faturamento, que a empresa vai faturar X, então vai ter, vamos supor, 100 mil de faturamento, aí com base nesse faturamento é que ele vai calcular o aluguel dele, os impostos e a retirada dele. E às vezes o empresário paga mais dessas partes de imposto, de aluguel, do que ele próprio do serviço dele que ele vai retirar por mês lá, para poder estar revestindo a empresa, para poder fazer os outros investimentos. Né? Eles falam que nos 3, 4 primeiros anos, né, o empresário não consegue tirar nada, né? É a situação crítica, né? O períodio crítico. Agora, então, com a crise, se ele conseguir hoje, se você conseguir manter a empresa dele, já está suficiente. Entendeu? Se mantiver aberta, Se mantiver aberta, já tá bem, uma situação bem... A gente tem que ser otimista, mas não está fácil a situação para quem está empreendendo nesse momento. Não está fácil, assim, para poder honrar os compromissos, impostos. É tempo da gente fazer um novo intervalo, é rápido, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas. Você sabia que o Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, pode ajudar você a viver mais? Como? 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 Olá, lindas crianças. Posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Que tal brincar com seus filhos? Por quê? Porque além de ser feliz com suas crianças, o seu coração vai te agradecer muito e você pode viver mais. Boa ideia. Posso fazer uma pergunta acompanhada de uma sugestão? Claro. Que tal parar o seu carro a um quarteirão daqui? Por quê? O seu coração vai agradecer. Boa ideia. Olá, posso fazer uma pergunta acompanhada de uma boa ideia? Claro. Que tal subir pela escada? Por quê? O seu coração vai agradecer e você pode viver mais. Boa ideia. Viver mais é uma boa ideia. Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, agora acreditado com excelência. Olha o arraiá 12 vezes na Casa dos Pisos, gente. Porcelanato polido 60 por 60 extra retificado, só R$ 37,99. É tudo em 12 vezes. Pisos e revestimentos extras a partir de R$ 8,99. 12 vezes também. Bacia com caixa Sabará Branca, só R$ 189,90. Eu já falei 12 vezes. Porcelanato Porto Ferreira, só R$ 26,99. Vocês entenderam, né? Na Casa dos Pisos é tudo em 12 vezes. Ou vou ter que desenhar. Poços agora conta com voos diários para Belo Horizonte. As saídas de Poços de Caldas serão às 8 da manhã, com chegada no aeroporto da Pampulha, que é central e de fácil acesso. Trechos para Pouso Alegre e Varginha também estão disponíveis. Economize tempo e dinheiro viajando em aeronaves modernas e confortáveis. Bilhetes de ida e volta dão desconto de R$ 100. Mais informações no site voeminasgerais.com.br e boa viagem. Acabamos de ver aí a propaganda do Voe Minas. Você já comprou o seu bilhete aéreo hoje? Por R$ 500? Vamos ver se a gente consegue baixar esse preço. Vamos ver se a gente consegue manter também, né? Desculpa, hein? Consegue manter também, né? Pois é. Vamos ver se a gente consegue. Pouca demanda, né? Então a pergunta que fica aí, até o Ed falou disso, e eu acho que é mais ou menos dentro desse esquema, uma das poucas possibilidades de uma pessoa manter uma empresa aberta hoje é ser familiar? Ou é exatamente o contrário? Porque se for familiar pode ser que haja um vínculo maior, uma disposição maior dos comprometidos ali com
o investimento, né, para poder tocar e transpor essa fase aí dos 5 anos que a Ludmila falou antes. Partindo do pressuposto de contabilidade, nós não fazemos nada se não for por lei. Hoje tem as leis que permitem lá, no caso do microempreendedor, que estabelece uma parte familiar lá, que dá até um incentivo para a pessoa estabelecer. Não é fácil também. Porque a pessoa tem que estar regular, tem que manter um certo controle das despesas, dos gastos deles lá. Tem que fazer as retiradas bem magrelas. Né? Não tem quase que nada retirada, porque ele consome só quase coloca, tudo. Né? Ô Zé, então assim, a grosso modo, a maioria das empresas hoje é tudo pequena. São elas que desenvolvem o nosso Brasil. Hoje no Brasil, quem está gerando a maioria dos empregos diretos, assim, no caso das cidades aqui, são as micros e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas que estão fazendo isso. E outra coisa, além disso, hoje em dia compensa ser funcionário do que empresário, sim. Né? Hoje, se você analisar custo, eu queria ser empregado hoje, não queria estar investindo, pelo menos nesse momento não. Eu queria estar como empregado. Queria fugir dessa? Queria fugir dessa, porque a parte de fiscalização o Estado faz o que tem que fazer, tem que fiscalizar. Mas chega a ser quase penalizar o empresário, entendeu? Essa que é a verdade, para ser bem franco e exato. Mas não tem nada que vocês possam fazer? Nós, sei lá, fazer uma passeada. Pressionar o governo de alguma forma. Aí volta um outro ponto. Nos nossos órgãos políticos de classe, como CRC, CFC, são todos órgãos políticos. Estão envolvidos com esses governos todos aí, os dirigentes são tudo envolvidos com esses governos. Então, a situação para nós, como representante de uma classe, ou que trabalham numa classe, dependemos deles. E, na maioria das vezes, eles estão enconchados com essa parte política toda aí, porque oferece cargos, do mesmo sistema. Estão reféns mesmo. Estão reféns. Então, o Brasil está refém da parte política. Reféns do sistema Infelizmente, mesmo. Né? Agora, por que Poços de Caldas chegou nesse ponto de ter esse valor específico de imóvel? O que aconteceu alguns anos atrás que, voltando ao assunto do imóvel um pouco, por que se tornou essa referência? De onde vem essa referência? Eu analiso, eu moro aqui, eu sou da região aqui, eu analiso que é da qualidade de vida, que eu posso ter uma qualidade de vida excelente ainda. Uma cidade que tem qualidade de vida, que oferece serviços essenciais à população, para todo nível de população, baixa, alta, média. Então, por esse tipo de coisa, pelas águas que foram muito divulgadas. Mas eu acho que não justifica não, viu, Zé? Pode não justificar, mas é o que não, é a sua percepção. É a minha medição, porque essa infração de imóvel, esse valor... A cabeça do empresário aqui de Poços precisa mudar, porque a gente vê, é preferível você receber um aluguel menor e ter aquele dinheiro todo mês entrando do que você deixar o seu imóvel fechado 1 ano, 2 anos aí. Tendo prejuízo, deteriorando o espaço. O centro que a gente ouve falar, não tenho certeza, mas parece que são poucos proprietários lá. A gama de proprietários de imóveis no centro são poucos. Então, por isso, talvez tenha algum controle. Não sei. Então, a gente vê falar através de amigos corretores que nos dizem isso. O nome disso, então, seria especulação imobiliária. Pode ser. Reter as coisas para poder segurar o preço que quiser. Também, ela faz parte do sistema aí. Até a especulação imobiliária é presente. Hoje, né, Zambrano, é muito complicado. Claro. Eles pedem tudo, Quem está né? conseguindo, né, hoje em dia? Poucos também. Não consegue. E manter as coisas todas não é fácil, a parte de prestação, aquela coisa lá toda da classe média ou baixa. Essa época do ano é a época dos SPEDs, então? SPEDs fiscais, sociais, trabalhistas, tudo isso hoje tem que pagar agora as empresas. Esses são os pontos de fiscalização e controle do Estado hoje. O Estado hoje trabalha tudo através de declarações eletrônicas. Sistema eletrônico, declarações eletrônicas de SPEDs. Todo mês nós temos um monte de declaração que nós temos que fazer, mas temos as declarações anuais, como os ECFs fiscais, os impostos de renda da mesma forma, a ECD contábil. Então tem um monte de informações. Além das mensais, quase que diárias, nós temos as anuais também, lá, RAIS. Então essa é a época de abrir os arquivos eletrônicos para mostrar para o governo. De mostrar para a sociedade, porque hoje é registrado na junta comercial, qualquer cidadão pode ter acesso à informação de uma outra empresa lá, desde que Agora, uma outra coisa que sempre me intrigou, por que demora tanto para abrir uma empresa? Boa pergunta. Olha, como demora. E para fechar, então, Zambrano? Pior ainda. Para abrir e fechar, por que tanta burocracia? E eu acho que gasta mais para fechar, bem mais para fechar, do que para abrir. Né? Se para abrir o cara já tem que ser corajoso, já tem que ter um revestimento ali. Vou lá abrir, vou vencer. E depois para fechar... Bom,
Nós começamos pelo município aqui, onde que eu faço aqui as contabilidades. Na hora que, o primeiro ato que você tem que fazer no município, que chama-se viabilidade. Essa viabilidade ela é em conjunto com a Junta Comercial, com a Receita Federal e com a Prefeitura. O primeiro órgão que recebe a disponibilidade da pessoa abrir é a Prefeitura. E a Prefeitura, às vezes, um tipo de atividade passa em 3, 4 setores da Prefeitura. Aí demora um pouco para poder, aí depois vai para a Junta Comercial, faz o DBE, e isso depois ainda pode ter alguma parte de bombeiro. Esse tempo aí é o tempo que a pessoa pode pensar, refletir, falar, será que é isso mesmo que eu quero? Pode hoje parar, né? Mas a média Mas a média até que é bom. Você consegue abrir uma empresa hoje, se for uma empresa simplesinha, você consegue abrir talvez nos 20 dias, um mês, você consegue, tá toda a parte. Mas eu conheço gente que demora muito aí, de 2 a 3 meses ou até mais. Aí se começar a dar problema em CPF, se começar a dar problema no estado, no endereço, o imóvel não está regularizado, aí não tem solução. Difícil, aí vai um ano até, aí é muito complicado. É isso aí. Bom, eu quero mudar um pouco de assunto, perguntar aqui para o nosso presidente do Conselho Deliberativo da Caldense, como é que está a situação aí Não achei que a gente nunca ia falar nada da Caldense. Pois é, vamos entrar no assunto aí. Eu vim para apertar o Zé. Então vai, começa. Zé, e o futuro do time da Caldense? Do futebol. Do futebol, da veterana aí. Infelizmente, a gente está triste pela derrota lá, mas infelizmente o time agora deu uma parada, tá lá, os jogadores ainda estão lá na Caldense ainda, não tem acerto nenhum. Vocês vão liberar? Eles vão dispensar, né? Possivelmente eles vão estar liberados. Eu não sei, porque isso aí é definição do presidente lá, mas possivelmente o presidente vai deixar eles liberados se ele tiver alguma proposta também para poder jogar em outro clube. Acho que o presidente não vai se opor a nada disso lá. Mas a gente ficou triste com a situação, mas sabendo como a gente teve aquela mudança de eleitoral na Caldense o ano passado para cá, então aí a gente tem muitos acertos ainda a fazer. Então a gente está capinando alguma coisa ainda. Tem uma pergunta que não quer calar, Zé. Diga. Eu já falei até aqui no jornal e eu acho que você é a pessoa indicada para nos responder. Não existe um sistema de auditagem interno na Caldense, onde, por exemplo, um contrato que é celebrado, ele não passa por um sistema de auditoria, porque foram feitos vários contratos e só depois que foi visto que eles estavam sendo realizados de uma forma contrária à deliberação tanto do Conselho quanto da presidência, do Executivo, né? E aí, quer dizer, aí aquela ruptura foi muito forte, foi muito impactante para o time, para as pessoas envolvidas, para a população, para os torcedores, para vocês que estão envolvidos lá na condução do futuro da Caldense. Isso realmente aconteceu, mas quem viu essa possibilidade lá foi o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal pediu os contratos, porque a parte de gerência do futebol vinha para lá, não ia da direção para o futebol, vinha do futebol para a direção. E a partir do momento que a direção mudou a parte dos contratos lá, viu que se tinha um contrato muito prolongado. Não que é indevido ou que não é devido, claro. Mas não era a vontade da direção da Caldense continuar com aqueles contratos daquela forma. Não que não queria os jogadores, mas ela queria ela queria que as determinações basicamente dos sócios. Que os sócios queriam que funcionasse de uma outra forma. Né? E o presidente até que acatou. Passou um problema sério lá, mas ele acatou e conseguiu fazer. Mas foi basicamente questão de poderes lá. Porque em vez da direção para lá, veio da gerência para a direção. E isso aí eu achei que pegou mal também, como foi feito, entendeu? Não é? Que nos dá essa impressão, né? Porque foi feito um negócio sem o pessoal perceber. Mas a mudança está acontecendo justamente por isso. Então foi um choque lá, porque quem o comando do futebol era quase que independente e era quase que um outro presidente do clube. Sabe o que é assim, a impressão que eu tenho? Que vocês levam o time profissional meio a contra-vontade, mais para agradar o torcedor do que a própria diretoria. Porque é um gasto muito grande. A folha é muito alta. Hoje custa perto de 200 mil por mês, só com a Série D, que foi esses jogos pequenos aqui, custa quase 200 mil por mês para o associado, porque quem paga toda essa conta da Série D lá no caso é o associado. São os associados. Tem a verba de futebol, tem os patrocínios que entraram, teve a verba da federação, o jogo do Corinthians que motivou todo o dinheiro lá, conseguiu montar um time. Entrou o dinheiro, né, com aquele jogo, né? Conseguiu até montar um time bom, mas não se sustentou por causa dessa mudança na verdade, de paradigma mesmo, porque nós tínhamos uma metodologia de 20 anos aplicada no clube, que o presidente quer mudar, o presidente quer ele tomar com direção, ele fazer a coisa conforme o sócio também exigiu dele. E os sócios, na maioria também,
não agrada, né? A questão do futebol, do empreendimento, do investimento. Eu vejo o seguinte, pela cidade, pelo clube, porque constituiu o clube através do futebol, eu acho que é muito interessante. Mas para o associado hoje novo, que não tem, hoje você pode ver até na televisão, os campos lá, não tem tanta gente mais nos campos. Então, a gente no campo aqui, 160 pessoas. Pois é, e exatamente, a Caldense, inclusive, figurou aí, foi feita uma pesquisa no estado de Minas Gerais como a menor participação de torcedores nos jogos. Né? Então, teve esse agravante aí, esse índice aí. Mas eu tenho certeza que no próximo Campeonato Mineiro lá, a motivação do pessoal vai estar diferente. E agora vai manter esse pessoal? O gerente de futebol, o técnico, vai dispensar... Vai haver segredo de Estado? Não é segredo de Estado. Não é segredo do Conselho? Não compete ao Conselho. A diretoria, o presidente e a diretoria que vai estar determinando isso lá. Por vocês lá, pela diretoria, existe a possibilidade de manter o time profissional da Caldense? Não, sempre existe. O time profissional da Caldense não vai parar, entendeu? Teve esse já ventilou isso, de não ter, né? Já sempre tem sócios lá. Sempre tem um ou outro. Isso aí sempre vai ter, entendeu? Porque é igual política, tem uma parte que gosta, uma parte que não gosta. Mas eu creio que o futebol não vai parar, não tem como parar. Vai mudar, vai acontecer possivelmente de outra forma, que o presidente vai determinar, que vai gerir. O futebol da Caldense tem como ganhar, né? Rapidamente, só fazendo uma comparação, que às vezes acontecem muitas coisas do clube mesmo social, dos próprios times de outras modalidades, e não tem tanta ênfase, e levam o nome de Poços, ganham lá fora e a gente não fica nem sabendo. E aí e fica só concentrado no time Eu creio também que o presidente vai construir uma forma de comunicar melhor com o sócio e com a sociedade pós-causa, através do futebol, através dos esportes especializados, que a Ludmila disse aqui, entendeu? Então, basicamente é isso. E a Caldense sempre teve uma boa disposição, e o futebol continuará, pode ter certeza. Continuará. E a Caldense sempre teve um bom rendimento em outros esportes, né? Basquete, vários outros. Vôlei, tênis de mesa. Futsal também teve muito. Squash, né? Também. Um monte de coisa. Até o tênis de mesa, né? Tênis de mesa também teve representantes. Foi, eu lembro bem. Então, eu quero encerrar essa edição do Jornal do Sul de Minas. Hoje, estamos ao vivo, então, nessa manhã de terça-feira aqui pela TV Poços, 15 horas. Teve a veiculação na MAC Rádio, aqui na TV Poços, e agora a próxima meia-noite na TV Poços. Agradeço a Ludmila Ramos aí pela colaboração, pela presença hoje. Valeu, Ludi. Estamos à disposição. Grato. Se precisar, é só gritar. Tá bom, eu grito. Olha que eu grito. Eu não me faço de rogado. Zé Donato, grato aí também pela colaboração hoje, pela participação, pela boa entrevista de sempre. Obrigado, Zabrano. Obrigado a todos. E que todos tenhamos um bom dia e uma boa semana para poder investir e ser otimista com o Brasil, com todas as coisas, de Caldense, de todas as coisas. Tá certo. Então também me despeço, desejando para você uma ótima terça-feira. Até amanhã. Tchau, tchau.